Saiu o edital do concurso 192 do TJ de São Paulo. E o magistrado está fazendo esse bate-papo aqui com o nosso querido professor Tiago Teles, juiz do TJ de São Paulo há 15 anos, professor do curso magistrar, meu diletíssimo amigo, auxiliar da presidência de Direito Público. E ele está aqui hoje, já vou passar a palavra para ele, para tirar algumas dúvidas para a gente sobre como é ser juiz no TJ de São Paulo. Grande Tiaguinho, seja bem-vindo aqui. Tiaguinho para os íntimos, para os amigos, mas está aqui o professor Tiago Teles, meu amigo. E aí, tudo bem? Tudo bem, professor Alexandre, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que eventualmente estejam aí nos assistindo, esse bate-papo. É um prazer realmente esse convite e estou aqui à disposição, professor Alexandre, que for preciso aí, na torcida para que todos vocês ingressem nesse concurso que agora o edital acaba de ser publicado, né, Sim, professor? sim. Professor Tiago, que eu preciso reforçar isso aqui, tem uma vida acadêmica muito bem construída na USP, né, professor Tiago Teles? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa formação antes de a gente entrar nas questões relacionadas ao TJ de São Paulo em si. É curioso. Tem algumas coisas que a vida nos ensina, né? Uma delas é que a gente chama de sincronicidade. Muita gente fala que é coincidência. Para mim não existe coincidência, professor. Para mim é sincronicidade. Que as coisas vão se encaixando, vão se acontecendo, a gente vai fazendo o bem vai retornando a cada nós. Mas olha uma coincidência, professor. O meu concurso foi 182. Esse agora é 192. E um dos meus examinadores à época, eu sempre fui apaixonado em direito processual civil. Vocês me perguntaram o porquê, eu não sei, só sei que foi assim, como diz o Chicó, né? Do Alta Compadecida. Foi o professor José Roberto Santos Bedac, Sim. professor na Universidade de São Paulo, professor, doutor em Direito Processual Civil. E eu gostava muito de processo civil, ele foi um dos examinadores mais complexos, especialmente na prova oral, porque é muito inteligente, ele é muito Sim. estudioso. E 10 anos depois, na época tinha uma entrevista reservada, ele me perguntou, eu sou de Goiás, de Goiânia, e na época eu trabalhava como assistente de desembargador, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele me perguntou, doutor, se eventualmente o senhor for aprovado aqui, o senhor retorna para o seu estado de Goiás? Eu sou apaixonado no estado de Goiás, claro, hoje também apaixonado aqui no estado de São Paulo, e falei, professor, um dos meus sonhos aqui com o senhor é justamente fazer mestrado, doutorado. Eu sei que o senhor é professor na Universidade de São Paulo e esse é um dos sonhos que eu gostaria muito de realizar e quem sabe às vezes até minhas filhas. Tenho 2 filhas e 10 anos depois, é o que eu chamo de sincronicidade, eu consegui ingressar na Universidade de São Paulo, doutorado na área de concentração, Direito Processual Civil e ele como meu orientador. E foi o que eu terminei agora recentemente, o Sim. doutorado, o professor Alexandre, cuja tese, na ocasião, foi gerenciamento processual. Eu procurei ali sistematizar e classificar as técnicas, porque a gente precisa do ineditismo, e foi isso que eu fiz. Sim. Fiquei muito honrado, viu, professor? Então, ele foi meu examinador na prova da magistratura e meu orientador no doutorado pela Universidade de São Paulo. E olha que interessante, essa tese virou um livro, né? Se tornou um livro, professor Alexandre. É um livro, foi agora recém-publicado pela editora Dialética. E, inclusive, eu agradeço aí ao professor Alexandre, porque ele, além de ter me dado a oportunidade de estar aqui sempre com vocês, a aula aqui no Magistrar, que para mim é um prazer e uma honra, viu, professor Alexandre? Muito mais para a gente poder, eu acho que tudo que a gente faz na vida, uma das nossas missões que lá de cima nos passa, que independentemente de cada um acreditar, é justamente a gente compartilhar aqueles Sim. dons que eventualmente a gente Sim. tem, né? E então nada melhor que ter essa possibilidade de estar aqui com o professor Alexandre no magistrar, de eventualmente acalmar uma palavra amiga, a gente conversar como é o dia a dia, Que como legal, que legal. foi o dia a dia, né? Porque nenhum de nós é melhor que ninguém, né, Sim, professor? sim, com certeza, com certeza. E poder te ter aqui hoje, meu amigo, e poder te ouvir é algo que nos é muito caro. Você sabe que está em elevadíssima conta com a gente. Eu tenho certeza que o que você vai trazer aqui vai transformar muito a vida dos alunos que estão assistindo, e querem ingressar no TJ de São Paulo, que serão seus futuros colegas lá. Agora, eu quero começar lá no concurso 182, que foi seu concurso, né, professor Tiago? Que ano que foi esse concurso? O concurso 182 foi no ano de 2009. Vocês devem observar, professor Alexandre, que o concurso de São Paulo, os concursos da magistratura de São Paulo, eles, além de serem seguidos, eles são
muito rápidos, eles são concursos rápidos, dificilmente há alguma impugnação, até pela rigidez, pela seriedade do Tribunal X do Estado de São Paulo, formado de desembargadores, desembargadoras, juízes, juízas, servidores de muito alto gabarito, numa probidade ímpar. Então, ele foi no ano 2009 e eu tomei posse já em 28 de maio do ano de 2010. Sim, lá se vão 15 anos de magistratura, já passou no concurso muito jovem, né? Foi, professor Alexandre, muito jovem. Eu trabalhava à época como assistente de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás e anteriormente a ser assistente de desembargador eu advogava e advogava efetivamente, né? Eu tinha que trabalhar com o meu sustento pessoal e como era um sonho a magistratura, então eu trabalhava, fazia um gerenciamento do tempo. Isso a gente acaba tendo que fazer com muita frequência. E esse gerenciamento do tempo que acabou me permitindo também eu conseguir trabalhar bem e ao mesmo tempo estudar bem, mas com muito foco. Eu Sim, tentei delimitar sim, bastante, porque como o tempo, queira ou não, era mais escasso, que eu tinha que trabalhar, então eu tinha que ser eficiente. Que inclusive é a sim, minha tese de doutorado, viu, professor? É a sim, eficiência sim, do direito sim, processual. que bacana. Como que era para conciliar a advocacia depois do serviço público com os estudos? Na prática, quantas horas destinadas diariamente ao estudo para concurso? O que eu fazia, professor? Eu acordava muito cedo, então eu também dormia cedo, inclusive assim, meu dia a dia mais ou menos esse ainda continua sendo. Então eu acordava mais cedo, aí dependia do dia, mas normalmente eu acordava mais cedo, eu já adiantava o trabalho, já ia adiantando o trabalho, para que eu, terminasse o trabalho mais cedo, já adiantava tudo que eu tinha que fazer e me organizava nos estudos. E o que que eu fazia? Digamos que eu fui contratado ali quando advogado, fui contratado por uma demanda que envolvesse alguma resolução contratual. No momento que eu estava ali, por exemplo, redigindo as peças ou estudando o caso concreto, eu aproveitava e estudava mais aprofundado. Então eu estudava para resolver o caso concreto, para elaborar a peça que eventualmente eu precisasse ingressar ou a defesa, seja o que Sim, for. E aí eu estudava os aspectos processuais e os aspectos de direito material daquela peça e fazia a mesma coisa no trabalho quando eu era assistente. Digamos que eu tinha que minutar ali para o desembargador algo relacionado à posse ou ao estelionato, por exemplo. Então, eu estudava todos os aspectos de direito material do estelionato ou da posse e de direito processual referente à ação penal que envolvia ali o estelionato ou eventualmente a ação de reintegração de posse ou a ação possessória que eu estava trabalhando na minuta ali naquela oportunidade, para tentar otimizar o sim, tempo. sim. Isso que você falou é tão interessante, porque os alunos eles costumam dividir tempo falando o seguinte: não, eu tenho só 3 horas por dia para estudar para concurso. Mas você já trabalha na área? Não, já trabalho. Então, o tempo que a gente está trabalhando na área é efetivamente um tempo de estudo. É que a gente gosta de adjetivar, né? De colocar sentido. Não, é estudo para concurso. Enquanto que, na verdade, um estudo é um gênero que você vai conseguir aproveitar dele, mesmo que não seja direcionado para concursos, no concurso. Você não concorda comigo? Eu concordo integralmente, professor Alexandre. E em acréscimo a que o professor falou, o estudo também ele é muito particular de cada um, como tudo na vida. Nós não somos parecidos nem num fio de cabelo, né? Se a gente for pegar um fio de cabelo e fazer a análise biológica dele, nós não temos quase que identidade nenhuma. E o estudo também. Eu, por exemplo, eu gostava muito de resolver provas. Me facilitava bastante, porque eu comecei a perceber que se repetiam as Sim. questões, mas às vezes com as redações diferentes, mas as questões eram muito parecidas. E isso também me fez otimizar o tempo no sentido de eu estudar aquilo que mais era recorrente nas provas. Então eu dedicava o tempo a essas questões, essas matérias de maior recorrência, justamente para otimizar. Aqueles que eram menos recorrentes, às vezes eu não tinha tanta afinidade com a questão, aí a gente pedia uma luz divina na hora Sim, de marcar a questão, de fazer uma resposta e eventualmente também utilizava assim, uma didática de tentar sim, eliminar aquilo que a gente já sabia que não era a resposta adequada, né. sim. Então é muito particularizado. Por isso que é importante a gente ouvir, isso enalteço aqui o professor Alexandre, não só esse aqui que nós estamos conversando, mas com quantos outros professores, porque, a gente vai ouvindo a experiência, o que que cada um passou, e pode ser que daquele professor em específico, a metodologia que ele utilizou não sirva muito a você, mas o outro professor sim. Então a gente vai encontrando ao longo do tempo a nossa metodologia para que a gente possa, tornar mais eficiente o nosso estudo. Sim, sim. Eu gosto muito de falar, e a gente reforça muito isso também nas aulas dos alunos das mentorias, enfim,
que a gente tem um método de ensino, né? Mas existe também um método de aprendizado. Não é porque o professor ensina de uma maneira que o aluno vai entender daquela maneira. Então tem gente que entende resolvendo questões, lendo, ouvindo, assistindo uma aula, e a pessoa ela tem que se emancipar nesse sentido para ver aquilo que faz mais sentido para ela. Não é um conteúdo que serve para mim, um material que serve para mim, que vai servir para todo mundo, né, professor Thiago? Eu acho que isso é muito importante, foi uma dica muito pontual. E eu tenho aqui, a partir disso, me surgiu uma dúvida, que o TJ de São Paulo, ele é um tribunal muito característico em termos de prova de concurso de magistratura. A banca do concurso que o professor fez prova, 182, era a banca Vunesp? Era a banca Vunesp, inclusive é a mesma banca que ainda Agora, vigora e pelo menos nos tempos recentes, sempre foi a Vunesp que aplicou as provas do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu acho que é importante nesse particular, né, professor, que aqueles e aquelas que queiram se dedicar ao o concurso da magistratura de São Paulo, que estudem tanto a banca em específico do concurso, as características dos desembargadores, desembargadoras, a advogada, do membro do Ministério Público, ali que foram designados na banca, quanto às questões que a Vunesp tem recorrentemente cobrado ali. Além, é claro, de outros aspectos, né? Mas eu acho que o estudo da banca, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma particularidade muito significativa. E eu falo isso com muita naturalidade porque eu estudei muito a banca quando eu fui fazer esse concurso da magistratura. Eu reprovei no 181 na prova oral, na prova oral. na prova oral. E um ano depois, eu aprovei no 182. Nos dois concursos, eu estudei muito a banca. E nos dois concursos, eu achei que as questões que foram formuladas ali, desde a primeira fase, foram questões muito próximas do perfil da banca. O professor Bedak, por exemplo, o que ele perguntou na segunda fase, do 182 no que eu passei, tinha justamente era que ele é muito ligado à fase instrumentalista do processo, que nós já falamos disso nas Sim, aulas sim. de processo civil, no curso do professor Alexandre, aqui pelo magistrado. Foi justamente uma questão ligada a prazo recursal e apresentação das razões da apelação e a instrumentalidade. Dá um exemplo muito rapidinho. A questão era assim: considera tempestivo. Não era escrito mais desta forma como estou dizendo a vocês, mas era mais ou menos nessa ideia. A parte apresentou o recurso de apelação, mas sem as razões. Mas dentro do prazo de 15 dias, ela apresentou as razões. Conhece ou não desse recurso? Doutrina tradicional não se conhece que no processo civil, diferentemente do processo penal, as razões elas devem vir acompanhadas do ato de interposição do recurso. Mas no processo civil, numa análise instrumental, prejuízo não tem. As razões foram apresentadas no prazo de 15 dias e o professor José Roberto Santos Bedac defendia isso e era um exemplo que ele tratava num dos livros que ele escreveu. E eu justamente sabia porque eu li todos os livros dele. Sim. Eu já gostava muito, gosto muito dessa visão instrumental do processo, que eu acho que o processo não pode ser um fim em si mesmo, né? Ele é um instrumento de realização do direito material, mas essa resposta estava especificamente, evidentemente você não dá a resposta, você coloca todas as posições, mas estava lá no livro dele. Se eu não tivesse lido, eu não Sim, saberia. sim, Então, são um exemplo da importância do estudo da banca, sim, sim. especialmente na Justiça do Estado de São Paulo. Fundamental. Eu acho que o candidato que vai fazer a prova do TJ de São Paulo, ele tem que ter uma tabelinha dividida em dois. Na primeira, Vunesp. O que a Vunesp tem com a recorrência cobrada? E aí a gente analisa concurso, por exemplo, do TJ do Rio, que está chegando agora, né, na prova oral, a gente está com alunos do magistrar lá, concursos anteriores da prova de Paulo, da Vunesp, e em paralelo, membros da banca examinadora, com uma análise de perfil de membros da banca examinadora, para conseguir mapear a partir dali aqueles temas que eles mais escrevem, aqueles temas que eles mais gostam, porque esses temas notadamente vão direcionar a realização de questões. Muita gente brinca que às vezes a gente ministra aulas, né, professor Thiago, e a gente acerta questões. Não, pô, por que vocês estão acertando questões? Eu vejo muito aluno mandar mensagem para a gente nesse sentido. Qual é a linha que vocês têm seguido? É uma análise panorâmica de banca examinadora e de integrantes de banca examinadora. Eu acho que esse é o casamento perfeito para a gente conseguir extrair bons resultados em qualquer concurso,
notadamente um concurso tão tradicional quanto o do TJ de São Paulo, que é o mais tradicional do Brasil, né? Exatamente, professor Alexandre. Além da tradicionalidade própria do Tribunal de Justiça de São Paulo, é de muita recorrência. Quase que todos os anos nós temos o concurso da magistratura de São Paulo, porque vagas sempre existem em muitas, e você pode observar que sobram o número de vagas, às vezes são 108. No meu concurso eram 100, haviam 190 vagas, nós passamos 90 candidatos, né? O último concurso que mais foram aprovados, eu acho que foi o último, foram 119, salvo me engano, aliás, o penúltimo, 119 candidatos, candidatas aprovadas, e mesmo assim continua o concurso de forma recorrente. E por quê que eu menciono isso? Porque dá grau de importância do que o professor Alexandre mencionou. Essa tabelinha de divisão de estudos das provas anteriores da VUNESP, o perfil da VUNESP para o Tribunal de São Paulo, do perfil da banca do Tribunal de São Paulo, analisar aqui que os desembargadores e desembargadoras, os meios do Ministério Público, da advocacia, tem muitos livros, muitos artigos escritos, muitos deles professores de grandes universidades, como a Universidade de São Paulo, além do que os temas que eles mais julgam, né? O Tribunal de São Paulo, diferentemente de muitos outros tribunais, é um tribunal que tem desembargadores do direito privado. Então, e dentro do direito privado, câmaras em direito empresarial, câmaras que julgam só direito de família, câmaras específicas para julgamento de locação, desembargadores do direito criminal, que julgam também matérias segmentadas, e câmaras de direito público. Então, tem 3 seções. E no direito público, também segmentados. Desembargadores que só julgam matéria fiscal, execuções fiscais, desembargadores e desembargadoras que julgam matérias de indenização contra o Estado, por exemplo, ou matérias relacionadas à improbidade. E por que é importante nós sabermos disso? Porque dentro desta lógica, estudar o perfil Sim, desses examinadores que foram indicados para compor essa banca do sim. 192. E dentro do que você colocou também, é interessante a gente pontuar, eu acho, né? Eu, pelo menos, entendi dessa maneira que eu acho que o pessoal ali vai concordar comigo. Existe um perfil institucional. A gente que está na magistratura, a gente entende que o tribunal não vai cobrar do candidato uma matéria que ele não está julgando, né? Então existem questões dentro do direito que são questões regionalizadas. A tendência do TJ de São Paulo é filtrar, dentro das demandas regionalizadas, por assim dizer, candidatos que têm mais conhecimento dentro daquelas matérias. E eu acho que essa análise, então, por assim dizer, institucional do tribunal, o que o tribunal mais julga, é fundamental porque retrata a prova também, né? Exatamente, professor Alexandre. E eu acho que também tem uma característica própria dos nós seres humanos, né? Digamos, pegar um exemplo qualquer um de nós, o professor Alexandre trabalha na área trabalhista. Digamos que aquela matéria que ele mais julga tende a ser uma matéria que, se ele fosse examinador no concurso, uma matéria que ele vai ter mais segurança e mais conforto. Ele quer saber se o candidato ou candidata que eventualmente ingressa ali no tribunal a que ele pertence, ou que nós pertencemos, tem condições de julgar aquela matéria com bastante recorrência, né? Sim, Lógico que tem algumas questões comportamentais, mas esses são outros aspectos de ser em outras fases do certame. Mas eu acho que é sim. justamente isso, professor Alexandre. O examinador, a examinadora vai cobrar aquilo que ele quer que o candidato ou a candidata tenha de conhecimento técnico para ingressar no Tribunal de Justiça. Sim. Professor Tiago, falamos um pouco do panorama de prova, né, linhas gerais do TJ de São Paulo. Agora eu brinco muito com os alunos que é o seguinte, eles falam, não, eu estou estudando para concurso. Eu falo, não, o concurso não é um fim em si mesmo, né? Fazendo uma analogia processual aqui, a gente não pode ser panprocessualista, né? Ou talvez pan concurseiro, né? O concurso é um fim em si mesmo, não é essa ótica. Você não pode falar que você está fazendo concurso, você tem que falar que você está estudando para a magistratura, você está estudando para o Ministério Público, porque o concurso é só uma etapa que a gente vive para exercer ao longo da vida a profissão que a gente quer. E a pergunta que não quer calar é como é ser juiz no TJ de São Paulo? É muito interessante a pontuação do professor Alexandre, né? Porque quando a gente está vivendo aquela fase do concurso ali, a gente tem isso na mente que é um fim em si mesmo, né? Nossa, quando eu passar, quando eu ingressar, e a gente vive, que é muito natural de toda a fase do ser humano, a gente vive muito intensamente. E depois que a gente entra, a gente começa a ter vários outros desafios, né?
mas muitos outros desafios. Eu vou tentar aqui destacar alguns, mas gratificante. Desafios, mas muito gratificante. Quando a gente ingressa no Tribunal de São Paulo, vocês vão fazer as escolhas, porque o Tribunal de São Paulo, ele é regionalizado, ele faz a divisão de regiões administrativas. Então você vai escolher de acordo com a posição que você ingressou, para qual região do estado vocês vão. Aí é São José do Rio Preto, são sede de circunscrições. Aí essas sedes têm as várias comarcas, né? Normalmente as comarcas de entrância final, que são as cidades maiores, são as comarcas que são sedes dessas circunscrições. Vou destacar algumas: São José do Rio Preto, Andradina, Araçatuba, Registro, São José dos Campos, Ribeirão Preto, algumas. Então vocês vão escolher dentre as vagas que o tribunal disponibiliza e, de acordo com a classificação de vocês, para qual região vocês irão, como juízes substitutos. E aí, daquela região, o tribunal tende a procurar observar a designação de vocês para aquela região da circunscrição que vocês estão. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, porque pode ser que haja sua necessidade em outra região do estado, como você é juiz substituto, é do estado. Pode ir para qualquer dessas. Tá. Então vocês foram aprovados, vão lá, vão fazer a escolha da circunscrição que vocês serão juiz substitutos. Mas antes disso, vocês vão para a capital, São Paulo, para que vocês façam o curso ali na Escola da Paulista da Magistratura, esse curso, o curso de formação, por aproximadamente 4 meses. E aí que é um curso excepcional, a Escola Paulista da Magistratura ela é simplesmente brilhante. Lógico que é um curso que é cansativo, porque começa de manhã, vocês vão até o final da tarde, são muitas aulas, mas é justamente para vocês terem mais segurança para depois enfrentar o dia a dia da magistratura. Findou-se o curso, aí vocês vão, e na capital vocês vão visitar vários juízes, várias varas de criminal, família, recuperação judicial, falência, o próprio Tribunal de Justiça. Os presidentes, corregedor vão lá falar com vocês para mostrar a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça. E depois vocês vão para essas circunscrições como juízes substitutos e vão assumir varas e unidades judiciárias que estejam vagas, ou se tiver lotado, né, todas estão preenchidas, as comarcas ali da região, vocês vão circular auxiliando os juízes titulares. Mas normalmente o que acontece é que durante já a fase da escola, professor Alexandre, já tem comarcas de entrância inicial, que são as comarcas de cidades menores, com vagas e concursos abrem e são abertos para que vocês se inscrevam ou não para que sejam juízes titulares. E no começo da carreira, fazendo analogia aqui que fica mais fácil, vocês vão ser clínicos gerais. Vocês vão trabalhar da infância e juventude ao penal, e de repente um mandado de segurança de uma questão concursal do município X, de repente uma ação de improbidade, postulando ali o afastamento de um agente público X, Y ou Z. Aí depois, de repente, é uma questão criminal, uma organização criminosa, o pessoal pedindo a prisão, interceptação telefônica, medidas cautelares do âmbito processual penal. Então, assim, só dando, lógico que dando um parâmetro, um panorama, mas é isso, então é muito desafiador. E aí a gente tem que ter muita humildade, isso como tudo na vida, né? De perguntar os colegas mais antigos, mais experientes em determinadas áreas, professores que vocês tenham, acompanhem vocês, a corregedoria mesmo, Sim, mudou muito, né? Um aspecto de muita orientação, justamente sim. porque nenhum tribunal quer ter problema, muito pelo contrário, a nossa função é fazer conceder-lhe à sociedade a prestação jurisdicional. E é como em toda carreira, no começo é muito complexo, né? Mas eu dei esse panorama inicial de quando vocês ingressarem. E aí depois vão abrindo concurso de entranças intermediárias. Quem é da capital paulista consegue muito rápido para a capital como juiz auxiliar da capital, que é entrança intermediária. Porque tem muitas vagas no Tribunal de Justiça e às vezes, por vezes, não têm sido preenchidas. Então é possível, às vezes, que não em muito tempo de carreira você consiga ir para a capital, mas não como juiz titular, como juiz auxiliar, que é um cargo de entrância intermediária. Ou se você falar, não, quero ser juiz auxiliar para não ficar circulando em diversas varas,
eu quero ser um juiz titular de entrada intermediária. E você pode fazer a inscrição, que é eventualmente uma comarca de médio porte que tenha a vaga e que você pode ser juiz titular de entrada intermediária. Então, eu só dei esse panorama inicial para que o Sim, pessoal tenha essa sim, ideia, né? sim. Então, tão assustador quanto o concurso no começo para nós, também é o início da carreira, a atuação profissional. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, viu? Muito gratificante. Vocês vão sentir isso na pele Muito já bom. já. Professor Tiago, para a gente fechar, eu tenho uma última pergunta. A vida do concurseiro é uma vida difícil, né? Uma vida de entrega, você vai, faz a prova, às vezes você reprova, tem aquele sentimento de rejeição, aquela vontade de desistir, mas o concurseiro é valente, é corajoso, vai lá, levanta, continua estudando, né? Com disciplina, com coragem, com obstinação, até conseguir realizar o que ele quer. Mas às vezes quem está nessa caminhada não consegue enxergar quem está do outro lado e já passou pelo que ele está passando. Eu tenho uma pergunta bem simples para você. Valeu a pena tudo o que você fez para chegar na magistratura? Vou responder muito objetivamente para vocês. Valeu a pena cada segundo pelo qual eu me dediquei ali. E não valeu a pena, às vezes muito fala: "Ah, pelo aspecto financeiro, pelo aspecto de carreira", não, valeu a pena porque, poucas profissões, e assim, não é qualquer desprezício a outra, sejam quais forem, mas a gente pode fazer tão bem para as pessoas. É um Show. recado que eu deixo a vocês, valeu a pena, se esforce, eu tenho certeza que logo, logo vão conseguir o objetivo de vocês. Mas lembrem sempre, viu, lei da reciprocidade, façam o bem Sim. Hum. que volta em dobro para cada um de nós. Obrigado, Amém. professor Alexandre. Professor Tiago, meu amigo Tiaguinho, obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito desse nosso bate-papo. E você que está aí assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, tá? De compartilhar esse link com o maior número de pessoas possíveis e de ativar o sininho, porque tem muito conteúdo bom aqui no canal do Magistrar para você. Rumo à aprovação no concurso 192 do TJ de São Paulo. Sucesso para vocês, Deus abençoe. Abraço.